Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando então a partir do estudo 59 da Escola da Divina Vontade, dos volumes 21 a 29, então nesse texto, né, nesse estudo, foi lido o volume 25, 12, que fala da concepção da Mãe Celestial. Porque toda a criação festejou a concepção da soberana rainha. Como a Virgem espera em seus mares suas filhas para torná-las rainhas, verdadeiro nome da festa da Imaculada Conceição. Estava pensando, por que razão toda a criação exultou de alegria e festejou tanto a Imaculada Rainha na sua Imaculada Conceição? E o meu sempre amável Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me. Então, assim, a gente fala assim, toda a criação festejou. Aí a gente pensa assim, mas não tinha ninguém, nenhum ser humano festejando no momento que a Nossa Senhora nasceu. Não tinha nenhum ser humano festejando a concepção da soberana rainha. Ninguém nem sabia que ela era soberana rainha. Ninguém nem sabia que ela era a mãe de Deus. Só a mãe dela que sabia, que tinha tido a revelação, né? Mas nem o pai dela sabia que ela ia ser mãe do Messias. Nem ela ela soube, né, na hora da anunciação. Deus não revelou isso para ela antes. Então, como que toda a criação festejou? Porque quando a gente pensa na criação, não é só a criação muda. O homem também está na criação, né? Mas ninguém festejou, porque ninguém nem sabia que ela era a mãe do Messias, que ela vivia na divina vontade e tudo mais. Ninguém sabia disso. Mas está tudo no ato único de Deus. A igreja hoje, a partir do momento lá que foi reconhecida ela Imaculada Conceição, já não tem esse reconhecimento da concepção dela imaculada. A gente não festeja isso, e vamos festejar ainda mais. A gente quem está na Divina Vontade e lê o Livro do Céu, festeja mais ainda, porque entende que tudo vem do Fiat, tudo vem da vontade de Deus, que a concepção dela imaculada, que toda a santidade dela está no Fiat, a origem da santidade dela é o Fiat. A gente tem toda essa revelação, só que tudo está no ato único de Deus.
Tudo está no ato único. Deus, para ele não tem passado, presente e futuro. Ele já vê a festa por ela ser imaculada, a festa de toda a criação, toda a festa de toda a criação, as almas reconhecendo e felizes por causa desse milagre, desse portento, dela viver na divina vontade. Então a gente não pode pensar assim, ficar lendo o livro do céu com essa cabeça fechada no humano, né? No humano, assim, mas como assim? Eu não entendo isso, porque como que toda a criação festejou? Foi o sol que festejou, a lua, os homens também. Mas tudo no ato único de Deus, no plano de Deus, no visto de forma assim, completo, né? Que Deus ele já vê tudo. Deus ele já vê tudo, passado, presente e futuro. Então tem essa festa assim, de toda a criação, incluindo as criaturas. Que por causa dela, unir de novo a vontade humana e a vontade divina. O que foi perdido, o que aconteceu no pecado original, a herança que a gente perdeu, é resgatado. Esse dom, o primeiro plano foi nela, por causa que tinha que ser Jesus, né? Tinha que ser Jesus para refazer tudo, mas tinha que ter uma mãe. Tinha que ter uma mãe. Ele no plano dele, ele se encarna, mas tem que tomar uma carne humana vindo de uma criatura que vive na divina vontade. Então, se não tivesse essa criatura, não tinha esse plano. Ela é a corredentora, né? A corredentora. Então, toda a criação festeja. Os anjos, os santos, todos festejam se a alma vive aqui na Terra e não entende isso, vai entender depois, mas está no plano de Deus. Toda essa festa, já está tudo no ato único de Deus, tudo que as almas, toda essa festa das almas, que seja depois que morre, que seja, mas, entenderam? Assim, está no ato único de Deus. E se a gente lê, aí pensa, então é toda a criação, é só as estrelas, o mar festejou, mas os homens estão excluídos, porque ninguém sabia que ela era, só depois. Não, a gente vê tudo no ato único de Deus. Então, beleza. Então, aí Jesus fala, minha filha, queres saber por quê? Porque a divina vontade teve o princípio de sua vida na criança celestial. A divina vontade teve o princípio de sua vida na criança celestial. Portanto, o princípio de todos os bens em todas as criaturas, tá vendo? E ele já falou aqui de criaturas. Das criaturas. O princípio de todos os bens em todas as criaturas. O princípio de todos os bens que a gente recebe começou lá na Nossa Senhora. Na criança celestial, na Nossa Senhora, na Mãe de Deus, na nossa Mãe, teve o princípio de todos os nossos bens, de todos os bens de todas as criaturas. Então, a criatura, quando entende isso, que todo o princípio vem dela, festeja, se alegra. Nossa, obrigado. É uma festa. Então, aí todas as criaturas que entendem isso, festejam. Que seja aí, por isso que Deus está falando do ato único. Às vezes tem gente aqui na Terra, nossa, mas tem gente aqui na Terra que nem reconhece ela como mãe, só reconhece ela como mãe, mas não tem os proteções, não sei o quê. Mas em algum momento, se essa pessoa entende isso, e vai entender em algum momento, que seja no ponto da morte, e a pessoa é salva, vai festejar esse bem, vai reconhecer, vai dar glória a Deus por essa maravilha que é a Nossa Senhora. A gente vai reconhecer isso, a gente já está reconhecendo, glória a Deus nas alturas, reconhecendo em vida esse bem, reconhecendo em vida, fazendo essa festa em vida, unido com o céu. A gente se une com o céu, quem vive na divina vontade ainda na terra, se une com o céu para festejar, reconhecer, dar glória para Deus, se alegrar
com os bens que a gente recebe e entender, reconhecer, ter essa consciência de que todo bem vem dessa, teve o princípio na criança celestial, na Nossa Senhora. Não há bem que em minha divina vontade não comece, desça e acenda a sua fonte. Não há bem. Não há bem. Não há bem, então, não há bem que em minha divina vontade não comece, desça e acenda a sua fonte. A fonte, então, de todos os bens, o princípio de todos os bens em todas as criaturas tem uma fonte, que é a Nossa Senhora, que ela que deu a vontade para Deus, entendeu, como foi explicado, ela entendeu antes de tomar uma carne humana, antes de estar lá no ventre de ser concebida, né, no ventre da mãe dela, antes de acontecer, já foi explicado, esclarecido, mostrado, Deus já mostrou para ela todo o plano e ela aceitou entregar a vontade dela para Deus. Como foi falado, para Adão foi pedido uma fruta, ela explica tudinho nos 31 dias, né? Com Maria no reino da divina vontade. E para ela foi pedido a vontade dela. Então ela já fez esse sacrifício da vontade dela e aderiu totalmente ao plano de Deus, que é justamente o homem viver com a vontade divina. Então ela nunca deu vida a um ato de vontade humana. E já fez isso, já entregou, já deixou selado isso, amarrado a vontade dela no trono com Deus. E quando foi concebida já foi nunca fez a vontade dela, já com essa consciência, com todo o conhecimento, e nunca quis fazer a vontade dela e nunca fez. E aí todo o bem vem dessa fonte. Então esta celestial menina, tendo começado sua vida no fiat divino desde sua imaculada conceição, e sendo ela da estirpe humana, com minha vontade adquiriu a vida divina, e com sua humanidade possuía a origem humana. Então era uma criatura que possuía a vida divina, só que é uma criatura humana, e une de novo o que havia sido quebrado, né? Ela une de novo a vontade humana e a divina. Ela une de novo, nela já concretiza o plano de Deus, do homem viver com a vontade divina. Então teve o poder de unir o divino e o humano, e deu a Deus o que o humano não lhe havia dado e negado. E ela deu a Deus em nome de todos. Ela reparou todos os atos de todas as criaturas, tudo, porque aconteceu lá o pecado original. Adão não deu a vontade dele para Deus, não deu. E a partir disso, aconteceu o pecado original, e isso a gente teve como herança essa rebeldia contra a vontade de Deus. Então, todos os atos que foram gerados, né, a partir dessa rebeldia, a Nossa Senhora faz o caminho contrário e repara tudo. Então, nela, Deus encontra a reparação, a satisfação de todos os atos que a gente não fez. Então, teve o poder de unir o divino e o humano e deu a Deus o que o humano não lhe havia dado e negado, qual era a sua vontade. E deu aos homens o direito de poder ascender aos abraços de seu Criador. Com o poder do nosso fiat, que tinha em seu poder, atava a Deus e aos homens. Então Deus não deixava mais de olhar para a humanidade, por causa que ela era uma criatura humana. E por causa dela, Deus olhava para o homem. Por causa dela ser da mesma estirpe. Por causa dela, Deus olhava para todo ser humano. Aí a gente vê na Bíblia a história da rainha Esther, e do rei lá, que a rainha Esther, ela deixa eu ver se eu lembro a história. Aí até fala, né, que a gente vê naquela história a Nossa Senhora, e no rei e ver Deus, né, nessa história do rei.
que ela era de Israel, judia, e o rei teve um decreto de extirpar todos os filhos de Israel, todos os judeus. Aí ele se encanta com ela tá lá já morando, ele se encantou com ela, e ela vai interceder pelo povo e falar: eu também sou de Israel, eu também sou. E aí ele, por causa dela, ele suspende o decreto de matar todo o povo, por causa que ela também fazia parte daquele povo. E por amor a ela, ele suspende o decreto de matar todo mundo. Então, por causa dela, desceu o bem, né, de salvação. Então, a mesma coisa, a gente vê a Nossa Senhora, né, tipo assim, fazendo um paralelo com essa. Por causa dela, o rei suspende o decreto. Por causa dela, porque ela era da mesma estirpe do povo. E aí ele considera o pedido dela. Então, por causa de Nossa Senhora, Deus olha para o ser humano com outros olhos. Assim que toda a criação, céu e terra e até o inferno, sentiram na Imaculada Conceição desta Virgem menina, recém-nascida apenas no seio de sua mãe, a força da ordem que ela punha em toda a criação. Com minha vontade gemia com todos, se abraçava com todos, amava tudo e todos a suspiravam, amavam e se sentiam honrados de adorar nesta privilegiada criatura a divina vontade. Então a gente tem que entrar na cabeça de Deus, né? Quando Deus está falando, Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Como assim? Porque fala assim que toda a criação, céu e terra e até o inferno sentiram na Imaculada Conceição desta Virgem menina recém-nascida apenas no seio de sua mãe a força da ordem que ela põe em toda a criação. Ele está vendo tudo, passado, presente e futuro. E a gente tem que ver igual ele está vendo. Porque se eu ficar vendo com o meu olhar humano, eu vou falar: mas eu não era nem nascida. Como que eu festejei a criação, a concepção de Nossa Senhora? Então, assim, é por causa que você tem que ver com o olhar dele, com o jeito dele. Ele vê passado, presente e futuro. Ele está vendo tudo. O passado, o presente e o futuro. Tudo no ato único dele. A gente vê também desse jeito. Toda a criação, céu e terra e até o inferno sentiram na Imaculada Conceição desta Virgem menina, recém-nascida apenas no seio de sua mãe, a força da ordem que ela punha em toda a criação. Com minha vontade gemia com todos. Aí ela toma para ela a vontade, ela vive com a vontade de Deus, e ela quer o mesmo que Deus quer. Então ela fica implorando, pedindo a salvação, ela fica implorando que as criaturas retornem à ordem primordial da criação, assim como Deus quer. O que mais Deus quer é o propósito dele. Ele criou tudo para isso, para que a gente viva com a vontade divina. E tudo que ela fazia, o pensamento dela era ocupado só com esse pensamento, que todos retornem à ordem primordial da criação. Ela não pensava nela. Tudo que ela fazia era para a glória de Deus e para o bem dos irmãos, para o bem de toda a humanidade, para o bem de toda a humanidade. Ela só via isso. Ela queria só o que Deus quer, só o que Deus queria. Ela não pensava nela. E a gente vive na divina vontade do mesmo jeito. A gente só pensa nos problemas de Deus, que é o que foi falado na escola, né? Ela tomou para si os problemas de Deus, as preocupações de Deus. E o que ele mais quer, o que ele mais se preocupa, digamos assim, é o homem voltar à ordem primordial da criação. O que ele se ocupa, a finalidade da redenção foi isso. A finalidade da criação foi isso, o homem vivendo na divina vontade. Aí ela toma para si essa intenção, essa vontade de Deus, e tudo que ela faz é para isso, todos os atos dela. Por isso que ele fala aqui, com minha vontade gemia com todos, se abraçava com todos, amava tudo e todos, e todos a suspiravam, amavam, e se sentiam honrados de adorar nesta privilegiada criatura a divina vontade. Como não deveria celebrar toda a criação, porque até então o homem tinha sido
a desordem entre todas as coisas criadas. Ninguém tinha tido a coragem, o heroísmo de dizer ao seu Criador: não quero conhecer a minha vontade, entrego-a em dom. Quero por vida somente o teu querer divino? Ninguém tinha feito isso. E ela faz isso. Tem esse heroísmo de dizer isso para Deus antes de vir. Antes de sua concepção. Não quero conhecer minha vontade, entrego-a em dom. Quero por vida somente o teu querer divino. Em troca, esta Virgem Santa doou sua vontade para viver da divina. E por isso toda a criação sentiu a felicidade da ordem que por seu meio lhe vinha restituída. E fizeram concorrência o céu, o sol, o mar e todos, para honrar aquela que, possuindo meu fiat, dava o beijo da ordem a todas as coisas criadas. E meu querer divino lhe punha na mão o cetro de rainha divina. Ele cingia a fronte com a coroa de mando, constituindo-a imperatriz de todo o universo, de toda a criação e de todas as criaturas. A criação também se alegrou com a Imaculada Conceição, porque está tudo colocado na ordem. O homem dominando a criação servindo ao homem que vive na divina vontade. Antes não tinha ninguém na terra. Então a criação servia um homem totalmente inimigo de Deus, um homem que é inimigo de Deus, com a vontade humana, desordenado. E agora a criação se alegra, exulta de alegria por servir ao propósito, né, o plano de Deus concretizado. E o homem sendo elevado de novo a esse patamar de filho de Deus através de Nossa Senhora. Aí é isso, né? Que ela tomou. Isso é muito importante a gente entender, né? E a gente também vive isso. Ficar com os problemas de Deus, se preocupar com o plano de Deus e não se preocupar com mais nada da terra, seus planos. Só se for da vontade de Deus, o que a gente faz, a gente vai fazendo do jeito que tem que fazer, claro, não deixa de fazer as coisas dos seus ofícios, mas isso não ocupa a nossa cabeça. Você não fica preocupado, pensando demais dos seus problemas, você está mais preocupado com os problemas de Deus, com a vontade dele ser conhecida, e as outras coisas ficam no patamar assim na escória, como Jesus fala, as coisas humanas. É ele fazendo tudo, porque ele divinizou os nossos atos, mas ele vive fazendo, trabalhando na gente, fazendo tudo, só que a gente não fica preocupado quando acontece alguma coisa assim. É engraçado que eu ouvi agora eu tô com um problema para resolver no trabalho, justamente de uma dívida, de uma multa que tem que pagar. E aí eu tava ouvindo o vídeo um vídeo curto no YouTube de uma mulher falando assim que a Santa Edviges, ela era a santa que intercedia para esse tipo de causa. Quando a pessoa está devendo, aí tem até um testemunho, uma mulher estava devendo, tinha uma multa de 7 milhões para pagar, e ela intercedeu para a Santa Edvige e a multa desapareceu e tudo. Então reza para ela que ela vai te ajudar, tipo assim. Aí eu ouvi aquilo, eu falei: Senhor, mas eu tô com o mesmo problema, não chega tanto, né, o valor, mas eu não vou ficar rezando, Senhor, eu não vou ficar rezando pedindo a intercessão de Santa Edviges, pedindo e rezando, vou fazer uma novena agora nesse exato momento para Santa Edviges me ajudar. Não, eu aceito a sua vontade, Senhor. O Senhor que sabe todas as coisas. Se o Senhor quiser colocar ela nessa história para me ajudar e tudo assim, eu aceito, mas assim, eu não quero fazer nada que não seja da tua vontade. Eu sei que tá tudo na tua vontade. Tudo, e eu me abandono, eu não fico preocupada a ponto de ficar assim. Não é que a gente, aí você fala: nossa, mas como assim, né? A gente não pode pedir intercessão dos santos? Claro que pode, mas eu falo assim, gente, é uma coisa assim: Senhor, se o Senhor quiser, nossa, se for para a tua glória, se for a tua vontade, que é para resolver desse jeito. Eu não quero nada, eu não quero colocar a minha vontade em nada. Então, assim, eu não quero pedir nada desse jeito, ficar pedindo, implorando. Coloca, Senhor, todos os santos do céu para me ajudar nessa situação, para eu ter que me livrar disso. Mas às vezes o Senhor não quer que eu fique livre disso, o Senhor quer que
que resolva de outra forma. Então, assim, a gente não quer colocar a nossa vontade, eu não quero me preocupar com isso. Eu faço o que tem que fazer, o que eu posso, o que eu tenho que fazer é a minha obrigação, mas mais do que isso, né, eu faço o que tem que fazer, minha obrigação, do meu ofício e tudo, mas sem ficar preocupado, sem dormir. Mas você está preocupado, você não para de falar disso. Eu falo para a gente tentar entender como que é a vida na divina vontade, como que é essa vida na prática. Aí a gente fala do que a gente está vivendo. Eu estou em paz, estou fazendo o que tiver que fazer. Eu estou em paz, mas aí eu vi esse negócio da Santa Edviges. Nossa, eu devia então me apegar com Santa Edviges agora e não pensar em outra coisa. Tipo assim, eu vou pegar, vou pesquisar na internet todas as orações que existem de Santa Edviges para poder ficar o dia inteiro rezando essas orações de Santa Edviges até o dia que eu vou ter uma reunião com a pessoa que é o responsável por esse problema, né? Desse problema. Então, eu vou pegar todas as orações de Santa Edviges, vou ficar o dia inteirinho rezando para ela, o dia todo, vou pegar tudo e vou rezar para eu poder me livrar disso, porque eu quero me livrar disso. Eu não quero nada, eu só quero o que Deus quer. Então, assim, eu não quero, a minha vontade que eu tenho é a de Deus. Eu me abandono, mas eu sou pequena, eu sou uma criatura, eu não sei o que vai acontecer lá na frente. E eu já me abandono e já falo, fiat, seja feita a tua vontade, Senhor, eu quero só a tua vontade. Eu não sei o que vai acontecer daqui 30 segundos, eu não sei, eu não tenho esse poder de ver as coisas lá na frente. Eu só confio em Deus, me abandono à vontade dele. Então, quando a gente fica o dia todo rezando, tira essa multa, Santa Edviges, me ajuda a tirar essa multa, Senhor, me ajuda, eu peço Santa Edviges, sabe, isso é não largar o osso, né? É eu não largar o osso. E só ficar nisso, eu quero que tire essa multa, eu quero, não tem outro jeito, Senhor, eu quero, porque se não tirar, não sei o que, eu quero, Santa Edviges, me ajuda, Santa Edviges, rogai por nós o dia inteiro. Quer dizer que eu não larguei o osso. Eu falo, Senhor, se for da tua vontade, se eu quiser que realmente tire, então que ela me ajude, que eu não sei, mas o que tem em nós é a própria vontade de Deus, né? O que tem em nós é a própria vontade de Deus. Então, se Ele quiser, tá tudo resolvido. Você não fica preocupado desse jeito. Então, é isso. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém. Jesus, eu confio em vós, a gente reza, né? Jesus, eu confio em vós, não vou ficar preocupada. E não fico mesmo, realmente, não fico preocupada. A gente vive muito abandonado em Deus, né? Abandonado e vendo tudo como vontade de Deus, tudo é Deus. Mergulhado em Deus, abandonado em Deus. E fica muito em paz, é uma paz assim, meu Deus. Uma paz que supera tudo, que não é humana, porque é o próprio Deus em nós, né? Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós, estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.